Gente, a verdade é uma só. Tudo na Bíblia isso aconteceu. Tudo que você ouve falando, sabe? Pregações, canais aí com lives de profetadas, profecias, e falando de batismo, falando de Santa Ceia, falando de oferta, de buscar Deus em templo. Gente, tudo isso aí é encheção de linguiça. Falando sobre a volta de Cristo, sobre o juízo final, sobre o grande e terrível dia do Senhor, sobre Maria, mãe de Jesus, sobre quantas pedras tinham no muro de Jerusalém, qual a profundidade que teve o local onde Jesus foi sepultado, quantas árvores tinha no Jardim do Éden. É tudo encheção de linguiça. Tudo encheção de linguiça. Tudo se cumpriu, já vai fazer 2000 anos. Não há mais nada. Dízimo era o mandamento da lei. A lei da purificação, que os padres deram o nome de batismo, era o Rio Jordão, João Batista batizando os judeus, até que viesse aquele que iria batizá-los, claro, os que com o Espírito Santo. Os dons, por que não existem mais dons? Porque os dons, 1 Coríntios 13, Paulo falou, quando o perfeito vier, tudo isso, todos esses dons se acabarão. Você entende? Tudo foi consumado. Quando você, o livro do Apocalipse, ele te dá um entendimento pleno de toda a Bíblia. Cada capítulo ali que você vai lendo, aqueles enigmas, né, que João falou, quando você deixa Cristo te ensinar, quando você pede a Ele, ô Pai, ô Cristo, o Senhor que habita em mim, o Senhor que é Pai do meu espírito, eu quero entender o mistério desses enigmas do Apocalipse, Ele vai te clareando. Ele vai colocando aí nessa cabecinha de bagre sua, assim como colocou nessa cabeça de melancia minha há 7, 8 anos atrás. Começou lá pela graça, dali a pouco ele começou a me dar um entendimento do dia do Senhor de Apocalipse 1:10, começou a dar um entendimento do Evangelho Eterno, que é o reino dele estabelecido. Pronto, ele vai te dar um entendimento e você vai entender. O Apocalipse foi um livro escrito para os últimos dias. O Apocalipse foi um livro escrito para o grande e terrível dia do Senhor, para o tribunal de Cristo. O livro do Apocalipse foi escrito para isso. Então você quer entender, você quer ser uma pessoa, falar assim, peraí, eu vou desfrutar do reino de Cristo que foi estabelecido e que está em mim, está na minha fé. Eu vou desfrutar de Cristo que habita no meu coração, que habita em mim. É só você entender o livro do Apocalipse. É só você deixar de ser Maria vai com as outras, onde a vaca vai, o boi vai atrás. É só você deixar dessas criancices, desses lenga-lengas, que você vai entender perfeitamente a Bíblia. Aí você vai entender e falar, meu Deus, quer dizer que o que acontece dentro eu não gosto de falar igreja, que esse nome chega a me dar uma gastura, dentro do templo católico, é tudo encheção de linguiça. O que acontece lá, no meio pentecostal, é tudo encheção de linguiça. E ainda mais, no meio pentecostal, ainda tem uma pitadinha de enganos, ainda maior, que são as manifestações, que é o cumprimento de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. Por este motivo, Deus envia a operação de erro para que acredite na mentira. Você consegue entender? Aí você vai nos neopentecostais, aí tem aquela pitadinha, sabe aquela cerejinha no bolo? Aí que são o quê? Os envelopes, os sacrifícios, né, os holocaustos, aí tudo isso. Tudo é encheção de linguiça. A religião não passa de uma encheção de linguiça. Enquanto você fica nessa encheção de linguiça, você está praticamente dentro da máquina que enche as linguiças. Quando você fica nesses currais chamados igrejas, nesses currais chamados templos religiosos, pessoas acreditando no espiritismo, pessoas acreditando no que psicografava lá. Você entende como é? Tudo é encheção de linguiça. Quando você sai da sua casa, você fala, deixa eu buscar meu Deus lá no templo do morcegão.
Primeira coisa que você chega lá é já depositar o seu envelope no gasofilácio. Aí ali 1h30 de reunião, mais ou menos umas 52 campanhas, uns 32 holocaustos, umas 20 portas que Jesus é a porta e umas 152 mandingas. É encheção de linguiça. Por mais sábio que você acha que você seja, você é um tolo. Por mais sábio que eu possa pensar que eu sou um tolo. Eu e você, nós somos tolos quando nós achamos que nós somos sábios de alguma coisa. Não. Tudo que eu faço vídeos, tudo isso é encheção de linguiça. Sabe por quê? Porque eu fico aqui respondendo perguntas de pessoa que quer saber de batismo, pessoa que quer saber de dízimo, pessoa que quer saber o Lúcifer. E aí, o Lúcifer, quem foi? Quantos vídeos eu fiz live? A pessoa só sabe ver num texto bíblico, olha, Lúcifer. Aí quando você vai lá, em Apocalipse 22, sei lá o que lá, está lá que Jesus era a brilhante estrela da manhã. Aí vem outro e coloca, tá vendo como você é hipócrita? Você fala que os escritos de Paulo não servem mais para nada, e por que você usa escrito de Paulo ainda? Porque eu estou contextualizando a mentalidade atrasada da pessoa. Ah, porque aí você se é obrigado a ir lá e mostrar. Que nem as palavras que Jesus pregou, os livros históricos, não foi para os judeus, mas não está lá em João 4, do 20 ao 24, que Jesus disse à mulher samaritana, que não era nem no templo, nem nos montes que deveria buscar mais Deus naqueles dias, porque Deus era Espírito. Onde eu tenho que buscar isso? Quando fala que Lúcifer era a brilhante estrela da manhã, que a brilhante estrela da manhã se referia ao rei da Babilônia, eu não tenho que ir lá em Isaías capítulo 14, versículo 12. Quando eu tenho que falar que o pecado nunca foi pombagira, nunca foi tranca-rua, eu não tenho que ir lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Mas sabe o que é isso? É quando você tem um evangelho eterno destilado na sua mente, quando você sabe o que é evangelho eterno, quando você sabe que o reino de Cristo foi estabelecido, então você pega os 66 livros da Bíblia, coloca assim, ó, como se fosse um pratinho de miojo, que qualquer um faz. Até um religioso cabeça de bagre sabe fazer um miojo. Por quê? Porque o evangelho eterno, ele te mostra que tudo aconteceu, que tudo foi cumprido, que não falta mais nada para ser cumprido. Por isso que eu encho o peito e falo, tudo não passe de encheção de linguiça. O sábio Salomão falava, tudo é vaidade. Tudo são coisas sem sentido. Por quê? Porque ele, cheio ali da inspiração de Deus, ele tinha essa liberdade. E o Evangelho Eterno nos dá liberdade para falar, para tratar a Bíblia dessa forma. E isso não é você tratá-la com desrespeito, de forma nenhuma. Pelo contrário, quando você fala que tudo isso é encheção de linguiça, que tudo foi cumprido, é porque você é um cara, uma pessoa, uma mulher de fé, uma mulher que acredita em tudo que está escrito, você é uma pessoa que respeita a contextualização, você respeita as épocas, você respeita os tempos, os times, os remetentes, os destinatários, você respeita. Então pronto, aí chegou, você entende os 22 capítulos do Apocalipse, você tem essa liberdade de você falar, gente, os 66 livros da Bíblia já se cumpriu. Não tem mais nada. Você tem que desfrutar de Apocalipse 11, 15, que o reino de Cristo foi estabelecido. Você tem que desfrutar de Apocalipse 21, 3, que o próprio templo espiritual de Deus está em cada um de nós, onde o próprio Cristo está. É isso. Isso é vida, isso é liberdade, isso é conhecimento pleno da Bíblia. Qualquer assunto que você colocar no comentário, eu te respondo, se eu tiver tempo. Às vezes a gente tem tantos outros, você acaba esquecendo. Mas qualquer assunto, coloca aí, faz um teste comigo. Ah, eu quero saber sobre esse assunto. Se eu não souber a essência do problema, da questão, o que é que eu vou te mostrar? Apocalipse capítulo 1, 10, Apocalipse 11, 15, Apocalipse 14, 6, Apocalipse 20, versículo do 1 em diante, Apocalipse 21, versículo 1 ao 6. Pronto, está respondido qualquer questão da Bíblia. Tá bom? Ó, curte, comenta, compartilha, se inscreva, ative o sininho e entenda,
Tudo é encheção de linguiça. Cristo está em cada um de nós.